Olá você, é uma satisfação mais uma vez poder voltar aqui. Eu sou Paulo de Lima e você está no Pleno Tempo, o canal que faz alusão a uma nova plenitude dos tempos que eu creio estarmos vivendo. Então, satisfação poder compartilhar nessa oportunidade a segunda parte do nosso estudo a respeito do cronograma dos eventos finais. Na primeira parte nós apresentamos uma linha geral, né, de eternidade em eternidade. Se você não assistiu, procura aí no canal, está aí na sequência, e você com certeza vai ser ricamente abençoado. Hoje nós estamos aqui para darmos continuidade aqui na segunda parte. Bom, nós vimos a partir de Mateus capítulo 24, versículo 24, que os escolhidos não seriam enganados. Que nos é dito ali: surgirão falsos cristos e falsos profetas que, se possível, ou seja, não será possível enganar os escolhidos. Por quê? Eu lancei isso como pergunta, né? Por que não seria possível enganar os escolhidos? Eu sugeri porque os escolhidos saberão quais são os eventos finais e se prepararão para eles. Saberão, inclusive, quais são os argumentos, o contexto dos argumentos que surgiriam ali para implementar os eventos finais. Então, sabendo disso antecipadamente pela revelação profética bíblica, eles se prepararão, por isso não serão enganados. E eu dei ênfase a essa resposta com o texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 18, quando diz ali o conselho de Jesus à igreja de Laodiceia, né? Fazendo um breve resumo. E o conselho de Jesus é que a igreja adquirisse de Jesus ouro, roupas brancas e colírio para pingar nos olhos, ser ungido e conseguir ver espiritualmente as coisas que naturalmente a gente não vê. Falei também a respeito da importância da doutrina. Isso que nós estamos estudando é uma doutrina, a doutrina dos eventos finais, a doutrina escatológica, a doutrina dos eventos dos últimos dias. E a importância disso nós vimos que Paulo dizendo a Timóteo que chegaria um momento e que a sã doutrina ela não seria bem vista. A sã doutrina seria uma coisa ruim, seria vista como algo repugnante, mas que pela palavra de Deus deveria ser enfatizada, porque é uma sã doutrina. Bom, nós vimos aí então alguns marcos temporais, né, de eternidade, quando o pecado ainda não tinha entrado na terra. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando Jesus disse que se o casal comesse do fruto, eles morreriam. Então não tinham comida ainda. Havia eternidade, havia plenitude. Mas quando aconteceu de entrar o pecado no mundo, então se desenvolveu o plano de salvação, o grande conflito se desenvolveu ao longo desse tempo. Mas chegará um momento em que a eternidade voltará a fazer parte daqueles que aceitarem o plano da salvação. E lá em Salmo 37, versículo 29, o salmista diz que os justos herdarão a terra. Que terra? O novo céu e a nova terra, onde habita a justiça e a paz. Eu já poderia até fazer um apelo para você. Quer você fazer parte desse novo céu e essa nova terra? Então seja justificado pelo justo Jesus. E a justiça dele será imputada sobre você. E você fará parte dessa profecia lá do salmista. Bom, nós estabelecemos o nosso hoje, né, como nosso H aqui como sendo hoje. E hoje precisamos passar por uma experiência de conversão. Todos os dias. Conversão em direção a Jesus todos os dias. Chegará um momento em que a imagem da besta será imposta. Essa imagem da besta ela implementará a sua marca, o seu sinal de autoridade. Então, a porta da graça se fechará. Fechamento da porta da graça. Então, as 7 últimas pragas serão derramadas. Então, Jesus voltará literalmente. Acontecerá nesse momento a ressurreição e se iniciará um período de 1000 anos. Então, Jesus voltará com a cidade santa uma terceira vez. Então, a cidade santa desce, é estabelecida ali no Monte das Oliveiras, preparada por Jesus. E então,
haverá purificação, né? Purificação da terra, e essa cidade santa será estabelecida ali, e aqui será então a capital do universo, Deus habitando conosco, e só glória, só vitória. Bênção, né? Mas então estamos aqui para apresentar então a segunda parte dessa proposta. Nós lemos então, na parte da conversão, Atos capítulo 3, versículo 19, quando o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito, ele diz: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. E nós vamos ver uma sequência de acontecimentos associado a essa conversão. Ou seja, é para hoje. Quer saber o que está escrito aqui? Então fica até o final e você vai saber, porque vou ter que fazer agora um apanhado geral na sequência. Então nós finalizaremos com o que está escrito aqui. Combinado? Vamos lá. Esse é o nosso hoje. E precisamos nos converter para sermos beneficiados. Bom, no quesito aqui, imagem e marca da besta, acontecerá aquilo que nós chamamos de pequeno tempo de angústia. Vou chegar mais perto para você ver. Pequeno tempo de angústia. Na sequência, fuga das grandes cidades. Exato. Quando acontecerá isso? Na sequência do hoje, antes que a porta da graça se feche. Não perca isso de mente. Em algum momento daqui para frente, a imagem da besta será estabelecida, imposta uma marca, haverá um tempo de angústia, um pequeno tempo de angústia para o povo de Deus, e acontecerá a necessidade da fuga das grandes cidades. Texto para isso, para um pequeno tempo de angústia, Gênesis capítulo 7, versículo 4. Quando diz ali que passados 7 dias, Noé dentro da arca, ele viveu um pequeno tempo de angústia. Era um justo que estava para o lado de dentro da arca, da porta, e que passou por um pequeno tempo de angústia. Passados então 7 dias, o cacau caiu. Fuga das grandes cidades. Texto para isso, Mateus capítulo 24, versículo 15. E ter tempo para explicar cada um deles, porque senão ficaria muito tempo aqui o vídeo. Mas vai anotando esses textos. Para fuga para as grandes cidades, das grandes cidades. Mateus 24, 15 e também Sofonias capítulo 2, versículo 2. Bom, no derramamento das 7 pragas, o que acontece então? Acontece um decreto de morte, uma angústia, a semelhança do que aconteceu com o patriarca Jacó, e a fuga das pequenas cidades. Vou ter que chegar mais perto para você ver, quem sabe tirar um print aí e anotar os textos e conferir na sua Bíblia depois. Porque todas essas falas têm textos de referência e eu desejo muito que você vá lá conferir, seja um bereano. Na 7ª e última praga acontecerá algo especial. Um terremoto de magnitude nunca observada, uma ressurreição especial e também o livramento dos santos. Conseguiu anotar aí? Provavelmente não, vou chegar mais perto. Na 7ª e última praga, lá de Apocalipse capítulo 16, acontecerá um terremoto, uma ressurreição especial e livramento do povo de Deus. Referências bíblicas estão aí listadas em cada evento. Então Jesus volta uma segunda vez, acontecendo então a ressurreição geral, conforme nós lemos lá em 1 Tessalonicenses 4,16. No milênio, o que acontecerá no milênio? Nesse período de 1000 anos, que acontecerá entre a segunda e a terceira vinda de Jesus. O que acontecerá? Acontecerá
que a terra ficará desolada. Por quê? Porque os que morreram em Cristo ressuscitaram na segunda vinda e foi para o céu. Os que morreram sem Cristo permanecerão mortos. E os que morreram por ocasião da volta de Cristo estarão mortos. Ou seja, a terra estará toda esbagaçada por conta das pragas, e então a terra estará desolada. E então acontecerá o que a Bíblia chama lá no capítulo 20, verso 2, de a prisão de Satanás. Que prisão é essa? Uma prisão circunstancial. Ele estará aqui juntamente com seus anjos caídos, ou os demônios, contemplando a consequência das suas escolhas. Então a terra estará totalmente desolada, com Satanás acorrentado, preso, sem ter a quem tentar. Então acontece o que chamamos de juízo comprovatório. O que é isso? Juízo comprovatório. É a oportunidade que Deus nos dará aos salvos que subiram com Ele na segunda vinda, para comprovar todas as ações de Deus. O porquê que tem gente que estará lá no céu e porquê que a gente achava que estaria lá e não estão. Então Deus vai dar a oportunidade de comprovar todas as ações que Deus tomou no período que ainda existia graça. Então é um juízo de comprovação. Não terão a oportunidade de se salvar mais ninguém, nem se perder mais ninguém. É só para comprovar que de fato Deus agiu com justiça em todo o processo antes que a graça, a oportunidade de salvação se encerrasse. Bom, então Jesus volta uma terceira vez, a cidade santa desce, sendo estabelecida ali no Monte das Oliveiras. E então o que acontece lá? Acontece a segunda ressurreição. Acontece também a soltura de Satanás. Satanás vai ser solto da sua prisão circunstancial, porque, afinal de contas, os ímpios ressuscitaram. Agora ele tem a quem enganar novamente. Por isso é dito que ele é solto. Então acontecerá o tal do juízo final. O juízo em que Deus fará com que não exista mais nem pecado e nem pecadores. Não é bom de se pensar isso? E que chegará um momento em que não existirá nem pecado nem pecadores? É só nessa instância final, porque a partir daqui o que teremos é a eternidade novamente àqueles que aceitaram e foram justificados por Jesus. É possível que eu não apresentei para você em tela cheia esse conteúdo aqui, para você conferir aí os textos. Cidade Santa desce, acontece a segunda ressurreição, ou a ressurreição dos ímpios, para eles comprovarem que Deus foi justo e eles merecem o lago de fogo e enxofre. Então Satanás é solto, convence as pessoas de tentar tomar a cidade santa pela força. Então é dito que cai fogo do céu e consome a todos. Eu não sei também se eu dei a oportunidade de você conferir os textos dessa sequência de eventos. Os eventos do milênio. Tá aí para registrar, printa aí e confere lá na sua Bíblia. Essa é a ideia, que você confira por você mesmo. E caso surja algum questionamento, alguma dúvida, você continue estudando. Bom, se considerarmos então esse panorama, já seria bem interessante, não é verdade? Eu preciso apresentar para você um elemento que vai se encaixar ali naquele contexto. O elemento de perseguição. Percebeu aí? E aqui está a referência bíblica para essa situação. 2 Timóteo. Todo aquele que desejar fazer piamente a vontade de Deus padecerá perseguição.
E onde é que a gente colocaria esse evento? Olha só, exatamente aí. A partir do momento que começar a ser imposto a marca de autoridade da besta, o povo de Deus passar por um tempo de angústia, ainda que pequeno, ter que sair das grandes cidades, já se começa um período de perseguição que só vai se terminar quando houver livramento. Percebeu? Então, em todo esse processo, a angústia de Jacó, fuga das grandes e das pequenas cidades, período de angústia, período de perseguição. E agora, diante da apresentação desse conteúdo de forma geral, panorâmico, nós vamos ver então o que de fato interessa. Por quê? É a partir da conversão do hoje é que teremos a oportunidade de estarmos firmados com Cristo e por Cristo. Então, olha só os eventos que nós vamos ter a oportunidade de ver aqui um por um. A partir do momento que a pessoa ela entende que ela precisa mudar de direção, há uma conversão. Então, nesse momento, ela se torna apta a fazer parte do juízo investigativo. É verdade, esse tema é muito polêmico, muito peculiar, a nossa igreja inclusive. Porém, eu quero dizer com muita certeza, é bíblico. Pelo fato de eu não entender, isso quer dizer que não existe? Não, eu só não entendo. Para eu entender, eu preciso investigar, buscar, comparar textos, ver as referências bíblicas. Então, a partir do momento da conversão, você se torna apto a fazer parte do juízo investigativo. Então, anunciar as 3 mensagens angélicas. Eu poderia dar textos, referência para você em relação a isso. Por exemplo, Daniel capítulo 8, versículo 14 e Apocalipse capítulo 14, versículo de 6 a 12, é uma base inicial. Porém, quando a gente vai para Daniel capítulo 7, versículo 10, nos é dito que o juízo abriu-se os livros e ali se inicia um processo de investigação, não é? E quando a gente vai para Pedro capítulo 4, versículo 17, nos é dito que é tempo que comece o julgamento e que começa primeiro pela casa de Deus. E interessante que diz ali, se começa conosco, o que dirá daqueles que rejeitam o Evangelho? Bom, quando você se habilita a fazer parte ou a ser investigado, é porque você um dia aceitou o Evangelho e se converteu. Mas como é que você vai dar provas diárias, concretas, periodicamente, de que você de fato aceitou e você se converteu? Reavivamento e reforma. Reavivamento e reforma é a prova de que eu estou no processo de santificação, que eu de fato aceitei Jesus, que de fato eu estou indo em direção à eternidade futura. Percebe? Reavivamento e reforma. O que é isso? Reavivamento é a mudança na minha forma de pensar, é a minha adaptação ao entendimento do céu, das coisas de Deus. E a reforma são as mudanças que eu vou fazendo na minha vida prática em harmonia com a vontade de Deus. Isso é reavivamento e reforma. Bom, mas não para por aí. A partir do momento que eu vou sendo reavivado e reformado, eu passo por um processo chamado sacudidura, que é bem intuitivo isso aí. Por que sacudidura? Sacudidura são as situações que a gente se envolve e que a gente vai dando prova de que de fato a gente aceitou. Aquele que permanece, porque a sacudidura vem para todos, justos e injustos, santos e não santos. Mas o que permanece na sacudidura são aqueles que estão dando prova de que estão de fato sendo reavivados, estão empenhados no processo de reforma, estão sendo aprovados no processo de juízo investigativo, em outras palavras, realmente se converteu.
então estão aptos a receber o selo do Deus vivo, o selo escatológico, o selo de aprovação, de confirmação de tudo aquilo que já foi feito anteriormente. Texto para o reavivamento e reforma é o clássico Joel, capítulo 2, versículo 12. Convertei-vos com jejum, com choro e com pranto. Joel, capítulo 2, versículo 12. Texto para sacudidura, clássico também, Amós, capítulo 9, verso 9. Eis que darei a ordem e sacudirei a casa de Israel. Porém, não cairá no chão nenhum só grão. Olha só, Deus diz que vai dar ordem. Amós, capítulo 9, versículo 9. Deus vai dar ordem para sacudir, peneirar. Quem? O mundo? Não, a casa de Israel. Porém, nenhum só grão cairá fora da peneira. Somente aquilo que for palha, aquilo que for espúrio. Percebe? E um texto para selamento, Apocalipse capítulo 7, versículo 3. Isso, Apocalipse 7, versículo 3. Ali fala a respeito do selamento escatológico. Quando é dito que até selarmos na fronte os servos do Deus vivo. E uma vez convertido, sendo julgado de forma investigativa, passando pelo processo de reavivamento e reforma, sendo sacudido e permanecendo, recebe o selo do Deus vivo, então recebe-se a chuva serôdia, a plenitude do Espírito Santo, a semelhança do que aconteceu lá no passado, em Atos 2. Então, imbuído do Espírito Santo em plenitude, conforme Oséias capítulo 6, versículo 3, então se torna apto de todas as formas para dar o alto clamor, que é o clamor de que caiu a Babilônia, a confusão religiosa, aquilo que impede as pessoas de compreender corretamente a vontade de Deus, caiu. Está registrado, Apocalipse capítulo 18, versículo 1, nos é dito que a terra inteira será iluminada com a glória de Deus, porque os servos de Deus, convertidos, reavivados, sacudidos, porém permanecidos, estarão selados, imbuídos do Espírito Santo, à semelhança de uma chuva torrencial, chuva serôdia. Então eles estarão dando um alto clamor, a conclusão da obra do Evangelho, e aí se cumpre lá Mateus 24, 14, quando diz que este Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nessa sequência, quando acontecer tudo isso, então a marca da besta ela será implementada, a saber, esses eventos eles vão até o fechamento da porta-graça. Então, nesse contexto que será não sequenciado, mas simultâneos, acontecerão, e aí as pessoas vão ser tendo a oportunidade de aceitar e serem selados ou por Deus ou pela besta, então seguirá o seu destino no restante aí do apresentado. E aí, o que vocês acharam? Eu vou apresentar para vocês de forma mais próxima essa sequência que é muito importante, que vocês vejam aí, confiram os textos e aí passe a compreender melhor sobre esse assunto. E aqui nós já estamos indo para nossas considerações finais. O que vocês acharam então dessa sequência de eventos apresentada aí nesse cronograma sequenciado, sem data, mas que acontecerá numa sequência lógica e que os eleitos não serão enganados porque saberão quais são esses eventos e se prepararão emocionalmente, psicologicamente e espiritualmente para passar por eles, confiados no poder de Jesus e ungidos pelo Espírito Santo, imbuídos desse Espírito de consolo. O que você tem a dizer agora para Deus? É para Deus que você vai ter que dizer agora. É para Deus. Porque eu imagino que o Espírito Santo já esteja apelando ao seu coração, pelo menos para que você estude um pouco mais a respeito desses assuntos e,
com certeza Deus fará uma obra tremenda na sua vida, na vida da sua família, porque envolve mudança, envolve conversão, envolve mudança de hábitos, envolve mudança de comportamento, de pensamento. Porque você acha que Deus vai selar uma toa? Alguém que considera as coisas espirituais levianamente? Não. Deus vai selar com o selo do Deus vivo aqueles que de fato querem, desejam, buscam, almejam. E Deus quer alcançar você com essa história, com esse estudo, com essa sequência, com esse desejo. Quer você fazer parte das pessoas que estudam essas coisas e sejam beneficiados com o poder de Deus? É o meu desejo também. Continuar estudando a respeito disso, contribuindo para a edificação do corpo de Cristo, que estão espalhados em todas as denominações. Que Deus possa selar a sua decisão e que a bênção do Altíssimo não se aparte de você, nem da sua família. Eu não vou fazer apelo clássico, mas espero que Deus continue falando ao seu coração à medida que Ele mesmo vai ministrando no seu coração tudo aquilo que você ouviu. Deus te abençoe e te guarde e até uma próxima oportunidade sobre esse assunto ou quem sabe um outro assunto. E continue ligado no Pleno Tempo, porque esse canal ele existe para abençoar, para compartilhar conteúdos espirituais. Conteúdos espirituais abençoam pessoas que desejam ser abençoadas. Fiquem todos na paz e que Deus te abençoe.